Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Chegamos na lição de sexta-feira, dia 27 de junho de 2025, e pela graça de Deus e para a honra e glória dele, estamos começando aqui mais um resumo pelo canal Escola da Esperança e também pela Rádio Viver, a rádio que transmite esperança. Você pode nos acompanhar tanto pelo canal do YouTube Escola da Esperança. Você, ao assistir os nossos conteúdos, fica o convite para que você possa também compartilhar a esperança com outras pessoas também, tá certo? Você que está nos acompanhando pela Rádio Viver, muito obrigado por sua companhia. Você que acessou o site www.radioviveroficial.com.br, você também é muito bem-vindo aqui no nosso espaço, onde a gente estuda a lição da Escola Sabatina. E hoje, finalizando a semana, também finalizando mais esse ciclo, né, onde nos últimos 3 meses nós estudamos matemática geral, onde tivemos como título, geral dos últimos 3 meses, né, correspondente ao mês de abril, maio e junho, alusões, imagens e símbolos, tá certo? E a partir de amanhã, sábado à tarde, já vai começar então uma nova temporada, um novo ciclo de estudos, onde a gente vai estar estudando, já no mês ali, iniciando ali, finalizando o mês de junho, mas já no mês, julho, agosto e setembro, estaremos ali através da lição da Escola Sabatina com matemática também toda especial, estudando o livro de Êxodo, tá certo? Mas o resumo de hoje, de sexta-feira, a gente vai fazer aqui um apanhado daquilo que nós estudamos ao longo da semana. Porém, eu quero só ressaltar mais um convite. Hoje, na Rádio Viver, às 20 horas, tá certo? Nós temos o programa inédito Escola da Esperança, na Rádio Viver hoje, às 20 horas, às 8 horas da noite. E a reprise desse programa vai ao ar no sábado, dia 28, às 7 horas da manhã. Tá ótimo? Fica o convite para que você possa nos acompanhar também. Eh, a lição de hoje, sexta-feira, tem como referência um livro da escritora cristã Ellen White. Ela, inspirada por Deus, escreveu um livro intitulado Profetas e Reis. E na página 311 a 313, tem um título ali, geral, que é A Queda da Babilônia. O que significa, então, esse título? A Queda da Babilônia, querido amigo, querida amiga que está nos acompanhando, representa tanto a queda literal do Império Babilônico Antigo, que a gente estudou ao longo dessa semana em Daniel capítulo 5, quanto o símbolo profético das potências religiosas, né, e políticas que vão rejeitar a autoridade de Deus. Qual é a referência bíblica? Apocalipse capítulo 14, verso 8, e também Apocalipse capítulo 18, versículo 1 a 4. Quando a gente analisa e pegamos como referência o livro Profetas e Reis, ali Ellen White analisa, inspirada por Deus, a queda literal da Babilônia sobre o reinado de Belsazar, onde a gente também estudou nessa semana, especificamente lá na parte de terça-feira, dia 24 de junho, que teve como título o banquete de Belsazar, onde ele, que era neto do rei Nabucodonosor, e Belsazar tinha todo o conhecimento da verdade, porém ele rejeitou então esse ponto que é fundamental no que diz respeito à rejeição à luz divina. Um outro detalhe importante, quando a gente analisa no conceito, a gente tem sempre pego como referência, né, um conceito bíblico, mas também um conceito da Igreja Adventista do Sétimo Dia, que tem como referência a palavra de Deus, como não poderia ser diferente. Babilônia, só para a gente fazer um breve comentário, representa os sistemas humanos
que se exaltaram contra Deus, tá certo? E quando esses sistemas humanos rejeitam os princípios divinos, mesmo tendo recebido oportunidade, são rejeitados por Deus e, por consequência, cai, como a gente já viu ao longo dessa semana e também ao longo desse trimestre. Um outro detalhe importante é que tudo isso reflete o juízo de Deus ao longo da história, repetindo então, eh, em cada império que se levanta, né, e rejeita então a justiça de Deus. E a profecia bíblica mostra que o destino de Babilônia se repete em outras nações que se seguem o mesmo caminho, que apresentam algumas características semelhantes, entre outras, como o orgulho, a idolatria, a rejeição à autoridade de Deus, a impiedade. E quando eu estou me referindo, por exemplo, a impérios, né, eu me refiro, abrindo parênteses, a impérios mundiais, né, da época como Babilônia, Média-Pérsia, Grécia e também Roma. Eu quero trazer para vocês aqui alguns pontos interessantes, né, do livro eh, Profetas e Reis, que é a referência, então, desse resumo de hoje, na página 311. Lá, Ellen White, Inspirada por Deus, diz que cada nação tem sua oportunidade de cumprir o propósito divino. Então, assim como todas as nações tiveram, estão tendo e vão ter a oportunidade de cumprir o propósito divino, consequentemente, como as nações elas são compostas de pessoas, as pessoas vão ter a oportunidade de cumprir o propósito divino. Nós estudamos ontem, na parte de quinta-feira, sobre Ciro. Ciro ele era um gentil e ele aceitou então um chamado de ser ali um representante, né? E a lição até destacou que ele foi um tipo, uma representação do próprio Jesus Cristo. Ainda, Ellen White destaca que a profecia bíblica ela traça o surgimento e queda dos grandes impérios. Ela destaca na página 311. Ela destaca também que o mesmo padrão se repete com nações menores e todas têm um tempo de prova ao falharem e também através da sua consequente queda. Então, todas elas têm um tempo, ou seja, tem ali a paciência de Deus, a longanimidade de Deus, né, como uma expressão que se usa muito na Bíblia. Então todos vão ter esse tempo. Porém, a gente sabe que um dia as coisas elas mudam o curso. E quando eu falo isso, na nossa geração, no tempo do fim, quando a porta da graça se fechar, quando o Espírito Santo se retirar, já não vai haver então mais esta oportunidade, porque todos já tiveram esta oportunidade. Detalhe importante é que Ellen White destaca que mesmo com a rejeição da vontade de Deus, o plano divino prossegue. Então a gente viu nessa semana, por exemplo, que há profecias que vão se cumprir de forma condicional e profecias que vão se cumprir de forma incondicional. Ou seja, o que que significa isso? A gente analisou ao longo da semana que, se a gente pegar, por exemplo, profecias que se vão se cumprir de forma incondicional, mesmo independente da nossa escolha, ou da nossa posição ou não, a volta de Jesus. Jesus ele vai voltar, a gente se posicionando ao lado dele ou não. É evidente, abrindo parênteses aqui, de que o desejo dele, ele morreu por nós para que a gente possa estar ao lado dele, se preparando, se santificando, etc., se consagrando. Agora, se a gente escolher não estar do lado dele, mesmo assim a profecia ela vai se cumprir. Se a gente pegar um exemplo aqui dessa semana de uma profecia, eu farei aqui, até no presente momento, né? Para fechar o parênteses, de uma profecia incondicional, vai acontecer, independente da nossa escolha. E falei que o desejo de Deus é que a gente escolha estar do lado dele. Agora, existem profecias condicionais, que elas dependem ali de algumas questões. Por exemplo, na cidade de Nínive, que a gente analisou lá na parte de domingo, segunda-feira, percebemos de que Jonas tinha uma mensagem
que era uma mensagem de arrependimento, e que dependendo da posição dos habitantes de Nínive, a profecia ela iria se cumprir. Então o que acontece? Eles escolheram se arrepender. Deus tinha ali já, ele iria então, eh, destruir a cidade. E aí eles mudaram. E se eles então, através da aceitação do arrependimento e da mudança, Deus foi lá, através da profecia condicional, não destruiu Nínive, tá certo? Naquele momento. Então a gente percebe que foi condicional, tá certo? Então esse é um exemplo, eh, abrindo aqui essa questão de profecias condicionais e incondicionais. Na página 312, Ellen White destacou que o exemplo de Jeremias, né, que ele viu um olheiro moldando o barro como símbolo do agir de Deus. E ela destaca que Deus ele explica o princípio de profetas condicionais, como eu havia falado aqui. Se uma nação se arrepender, o castigo profetizado será evitado. Agora, se uma nação pecar, a bênção prometida será retirada. Tá certo? Então, aqui, profecia condicional. E isso, ele é um arte destaca aqui inspirada por Deus, isso revela a justiça e a misericórdia de Deus na interação com as nações. E a gente até analisou um exemplo aqui de Jeremias capítulo 18, versículos 7 a 10, e ali a gente percebe que é um princípio das profecias condicionais, né? Ou seja, o juízo ele não é fatalista, ou seja, Deus age naquele contexto ali de profecias condicionais com base nas escolhas humanas. E a resposta da nação determina se a profecia se cumpre em juízo ou em misericórdia, tá certo? Eh, o próprio exemplo já destaquei então também da questão lá que o próprio Jesus, né, destacou a cidade de Nínive, né, que se arrependeu, enfim, vários detalhes ali. Quero finalizar esse resumo de hoje, quinta-feira. Tem algumas perguntas ali na lição de sexta-feira, não são aquelas perguntas tradicionais, né, como de domingo até quinta, mas são três perguntas. A primeira pergunta é a seguinte, tendo como base Mateus 12, 39 a 42. Jesus disse que o juízo será menos rigoroso para Nínive do que para o povo de Deus que se afastou da verdade. Que lição tiramos desta advertência? Que lição a gente tira, querido professor, querida professora? A lição é que Deus, ele, podemos dizer assim, né? Deus, ele julga com base na luz que cada pessoa ou nação recebeu. E Nínive, com menos revelação, reagiu com arrependimento. E um outro detalhe que eu quero ressaltar é que o povo de Deus com maior luz, que é o nosso caso, será mais responsabilizado no rejeitar ou no aceitar a verdade. Tá ótimo? E é interessante destacar uma outra pergunta, né? Que Ellen White disse com os impérios. Melhor, eu vou reproduzir novamente a pergunta aqui. Ellen White disse que os impérios que sucedem a história têm se repetido. Quais elementos em comum há nos impérios listados na profecia? Em que aspecto eles surgiram o mesmo caminho, o mundo atual também segue essa trilha? Como é que a gente pode analisar isso? Quando a gente analisa a questão dos impérios, os impérios eles seguiram o mesmo padrão, ou seja, exaltação própria. Podemos colocar aqui também a rejeição da vontade de Deus, a injustiça, a idolatria, o que mais? A corrupção moral. E quando atingiram a medida de sua impiedade, eles caíram, né? E o mundo atual, trazendo para os nossos dias, querido amigo, querida amiga, eles estão seguindo o mesmo caminho, a mesma caminhada para o juízo final. A diferença é que, melhor, a semelhança é que nós temos a oportunidade de, eh, digamos assim, temos ali a proteção divina, a proteção divina. E algumas lições que a gente pode tirar.
é que em cima dessa pergunta, né, que o orgulho ele precede a ruína. Tanto o orgulho pessoal, nacional ou institucional, com certeza nos leva à ruína. Um outro detalhe importante é que a rejeição dos princípios de Deus traz consequências, podemos dizer assim, né, eh, que não vai ter volta. Não vai ter volta, o exemplo está na questão dessas nações. A terceira pergunta, eu estou lendo aqui, é que frequentemente não é a mente, o intelecto que afasta as pessoas da fé, mas o coração. Esse fato impacta sua maneira de testemunhar aos outros? É uma pergunta, é a terceira pergunta que está na parte de sexta-feira. E podemos dizer que sim, né? Sim, porque o problema, muitas vezes, querido professor, querida professora, não está na falta de argumentos ou de conhecimento, mas, posso dizer assim, na disposição do coração. E por que que eu falo isso? Porque o testemunho, ele precisa alcançar a vontade, e essa vontade, ela só é refletida através da ação do nosso coração, ou seja, da nossa mente. Quando ela é alimentada através da palavra, é dirigida pelo Espírito Santo. Quando ela não é alimentada pela palavra, ela é dirigida então pela natureza pecaminosa. E o próprio inimigo se aproveita dessa condição. Por isso que o Espírito Santo ele é essencial para convencer do pecado, como diz lá em João capítulo 16, convence do pecado, da justiça e também do juízo. Eu quero finalizar com 3 lições aqui, tá? Desta pergunta. Por exemplo, nós devemos orar para que Deus quebre as barreiras do coração endurecido, tanto o nosso, como também intercedendo com outras pessoas. Uma outra lição, ainda dentro da pergunta 3, é que o amor, a paciência e o exemplo falam mais alto que argumentos teóricos e frios. Uma terceira lição é que o evangelismo eficaz depende do poder do Espírito, não apenas do conhecimento, que tem o seu papel, mas não é o único elemento. Tá certo? Ellen White, no livro Obreiros Evangélicos, na página 122, inspirada por Deus, ela diz que não são tanto os argumentos fortes, como a vida santa, a mansidão e o amor de Cristo manifestado no coração que convencerão os corações. Então, não é apenas os argumentos fortes, né? Ou não são tantos argumentos fortes, mas a vida santa, mansidão e amor que Cristo nos concede através do Espírito Santo, que vai ser então, que vai convencer os corações, tá certo? E assim finalizamos não só a lição de hoje, sexta-feira, dia 27 de junho de 2025, como finalizamos também esse ciclo de estudos que teve como título geral Alusões, Imagens e Símbolos. E eu quero te agradecer, você, querido amigo, querida amiga, que nos acompanhou nos últimos 3 meses, né? Totalizando aqui mais quase 80 lições, especificamente ali 79 lições, se eu não me engano. E para mim foi um privilégio, uma alegria ter aprendido com vocês, porque toda vez que eu compartilho um vídeo com vocês, um resumo, eu tenho que também me preparar, e eu me preparando, eu tenho que estudar, e eu estudando, eu estou aprendendo. E aí, quando eu aprendo, eu percebo que cada vez mais eu preciso estar do lado de Cristo, porque eu sou um pecador, como todos nós somos, e isso me incentiva a cada vez mais buscar a palavra de Deus. E agradeço muito vocês, você querido professor, querida professora, as mensagens que vocês têm enviado para nós. E que bom que aqui os resumos têm contribuído, mesmo ali de maneira singela, para que você possa, então, compartilhar a esperança através da lição da Escola Sabatina. E fica o convite para que a partir de amanhã, no sábado à tarde, possamos então iniciar uma nova temporada, tendo como título geral o Livro de Êxodo.
Que Deus te abençoe, que Deus abençoe a tua família, as tuas atividades. E fica o convite aí para que você possa acompanhar o programa de hoje na Rádio Viver, às 20 horas, programa Escola da Esperança, tá certo? Um grande abraço. Voltamos amanhã já estudando o livro de Êxodo na nova temporada aqui do resumo da lição da Escola Sabatina, tanto pelo canal Escola da Esperança, como também pela Rádio Viver, a rádio que transmite a esperança.